Olá, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo aqui, rapidinho, vou tentar ser rápido, nem sempre eu consigo, mas é para responder uma dúvida de uma questão que me colocaram da lista, né? Que na verdade não foi uma questão, foram as questões mais do final da lista, que elas são parecidas em alguns aspectos, então eu resolvi trabalhar com uma delas, que para servir de base, né, para quem for fazer essas questões e se encontrar com a mesma dúvida, que na verdade é um problema geométrico, né? Eu creio que ao resolver essa questão e você ver mais ou menos como eu resolvo ou como se resolve, né, você consiga também fazer as outras questões que têm características semelhantes, certo? Eu escolhi aqui a questão 35 da lista, tá? Aí a 36, a 37, outras são muito parecidas, certo? Fala lá, a figura mostra um observador O, uma superfície refletora plana E, disposta horizontalmente, uma lâmpada L e um anteparo opaco A. Trace o raio de luz que parte da lâmpada e atinge os olhos do observador, que é a parte mais fácil da questão. E mais a letra B é que está dando maior dificuldade, né? Fazer o cálculo da distância percorrida por esse raio quando ele sai da lâmpada, bate no espelho e chega no olho do observador, tá? Apesar da segunda parte, né, a letra B, ser a mais difícil, a letra A será mais simples. Não dá para fazer a letra B sem a letra A. Mesmo que a questão não tivesse colocado a letra A gente teria que fazer o traçado do raio de luz partindo da fonte e chegando no observador, certo? Então, vamos fazer as duas coisas aqui. Então, aí está a situação, né? O desenho que a questão deu para a gente, né? Conforme o texto lá, nós temos uma lâmpada, L, né? Nós temos um anteparo que não permite que a pessoa veja a lâmpada diretamente, né? Uma barreira aqui, né? O espelho está aqui no chão, né? Na base, e o observador. Tem as distâncias, né, fornecidas que a gente vai precisar para fazer os nossos cálculos, certo? Bom, tá aí a imagem diminuída, porque agora a gente vai começar a fazer a resolução dela. Todas as vezes que você precisa pensar nessa situação de como que um raio de luz, né, bate no espelho e chega em algum lugar, né, geralmente é um observador, né, vai atingir os olhos de um observador, você tem que trabalhar aquela ideia de simetria e campo visual, correto? Aqui nós temos um observador e um objeto a ser observado, que é a lâmpada. Então a gente pode simetrizar tanto o observador quanto a lâmpada, tanto faz. Eu vou aqui nesse exemplo fazer a simetrização do observador, que é um costume meu, mas aí a escolha é de quem vai resolver a questão, certo? Então, eu vou colocar um pontinho ali onde vai estar o olho do observador, né? Você vê que apareceu aqui, você notou que apareceu aqui, ó, o pontinho, tá? Então é só para marcar a posição do observador, do olho do observador. Aí a gente vai traçar o simétrico. O que quer fazer simétrico? O que quer fazer a simetrização? Medir a distância do observador até a linha do espelho e a mesma distância para trás da linha do espelho, para a ideia do virtual, né? Para trás do espelho, para as costas do espelho. Então tá lá, né? Vamos fazer a simetria aqui. E aí a gente põe lá um ponto O', né? Opa, volta aqui. E é a imagem do olho do observador, ou a imagem do observador, certo? Se eu tivesse traçado o simétrico da lâmpada, eu colocaria L', que seria o ponto imagem da lâmpada. E o O' é o ponto imagem do olho do observador, ou simplesmente observador. Percebe que eu estou fazendo uma linha pontilhada porque nada existe, né? É só o raciocínio nosso, né, geométrico, para entender como que o raio de luz vai se comportar, né, para sair da lâmpada, chegar, bater no espelho e vir aos olhos do observador. Beleza? Bom, agora, lembra daquela parte da aula que eu disse para vocês? Eu quero saber o raio de luz saindo da lâmpada e chegando no olho do observador. Aí tem pessoa que vai fazer um traçado assim, né? Eu não estou me preocupando com nada reto aqui,
dá para ver facilmente, né? Aí uma outra pessoa fala assim, ó, mas aqui também, ó, chega no olho do observador. Outra pessoa vai lá, aqui também chega no olho do observador. Mas lembra que só tem um ponto exato, geométrico, para que a luz saia da fonte, bata no espelho e chegue no olho do observador. Para a gente definir esse ponto exato, é para isso que a gente faz a simetrização, né? Então a gente simetrizou, agora você vai fazer o quê? Você vai ligar o ponto O' até a fonte, até a lâmpada lá, tá? Tá ali, pontilhado também. Então, nesse ponto aqui, ó, bem aqui, onde a nossa linha pontilhada cortou o espelho, é o ponto de incidência onde a luz vai ter que, a partir da fonte, bater no espelho e chegar lá nos olhos do observador. E é nesse ponto que a gente garante que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão para poder obedecer às leis da reflexão. Correto? Lembra disso? O I tem que ser igual ao R, tá? Então, nesse ponto aqui, né, o chamado ponto de incidência, eu garanto que um raio de luz que saia da lâmpada, tá vendo ali o raiozinho azul, ele vai bater no espelho e vai chegar certinho no olho do observador lá. É o único ponto que acontece isso obedecendo às regras de reflexão. Certinho? Bom, então o que a questão pediu para a gente calcular? Né, essa parte aqui é a letra A. A letra A encerra aqui. A letra B pede para a gente calcular essa linha azul aí. Tá vendo? E, normalmente, quando em aula eu pergunto, como que a gente vai calcular isso aí? Tem pessoas que me dão uma opção de cálculo que ela está correta, mas que ela vai tomar muito trabalho, muito tempo da gente, vai dar muito trabalho de resolução. Certo? Que é o seguinte, a pessoa fala assim, professor, olha para cá, você consegue enxergar que nós temos dois triângulos aí? Aluno falando comigo, né? Eu falei, enxergo. Mas me diz, onde está? Ó, temos um triângulo aqui, certo? E temos um triângulo aqui. Beleza? Eu falo assim, tá, e daí? Ó, a linha azul que a questão quer que calcule é essa parte aqui, que eu posso chamar de x, por exemplo, somada a essa parte aqui, que eu posso chamar de y. Se eu encontrar o x, se eu encontrar o y, eu somo os dois e eu vou ter a distância que a questão está pedindo. Correto? Correto. Beleza. O problema é que, para fazer o cálculo dessas duas hipotenusas, você está percebendo que são dois triângulos e essa linha que eu tracei aí, né? É aqui a gente tem hipotenusa x desse triângulo aqui, certo? Desse triângulo aqui. E aqui nós temos a hipotenusa y desse triângulo aqui. Beleza? Então eu tenho que calcular essa hipotenusa. Como que a gente pode calcular a hipotenusa? A gente pode calcular por Pitágoras. Né? Uma lateral ao quadrado, outra lateral ao quadrado, extraímos raiz no triângulo retângulo, certo? Um cateto ao quadrado, outro cateto ao quadrado, vai dar o quadrado da hipotenusa, certo? Mas eu não tenho os catetos aí, né? Repara que eu tenho essa lateral aqui, deixa eu voltar. Eu tenho essa lateral só, né? Aqui eu vou pegar um violeta. Eu tenho essa lateral, eu tenho essa lateral. Eu não tenho essa base e eu não tenho essa base. Aí quando eu coloco isso, a pessoa que me sugeriu falou assim, mas pera lá, mas eu sei que as duas bases somadas dá 3 metros. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso chamar essa base aqui de A, por exemplo, e essa de B, né? Certo? Onde, não vou chamar essa de B não, eu vou chamar essa aqui, essa lateral, de 3 menos A. Certo? Porque tudo é 3, isso aqui é A, isso aqui vai ter 3 menos A. Por que isso? Porque a pessoa sugere fazer uma semelhança de triângulos. Ele fala assim, ó, se esse 2,5 aqui está para esse 1,5 aqui, esse 3 menos A de cá está para A. E o que ele calcula? Ele calcula o A. Vamos supor que deu 1 metro. E aí ele conclui que esse lado aqui é 1 metro, correto? Esse lado aqui vai ser 2 metros, então. É 3 menos A, né? 3 menos 1, 2 metros. Aí agora ele tem esse cateto aqui, de 2,5, esse cateto aqui, de 2, ele calcula x. Ele tem esse cateto aqui de 1, esse cateto de 1,5, ele calcula y.
e depois ele soma os dois. Mas está vendo a trabalheira que dá fazer isso? Mas dá certo, tá? Outro problema aqui também é que não vai dar bonitinho 1 metro e 2 metros que nem eu coloquei aí. Vai dar número quebrado, entendeu? E depois você vai ter que fazer Pitágoras com números com vírgula. Vai complicar a sua vida, tá? Outro detalhe também que eu me lembrei agora. Tem gente que faz desse jeito aí, certo? Mas ele fala, ó, professor, eu vou considerar que ele está batendo bem no meio dos 3 metros, 1,5. Não, você não pode fazer essa consideração, tá certo? Isso não pode ser feito, tá? Porque depende do ângulo, de incidência e tal, não é no meio, tá certo? Porque você vê que a altura da lâmpada é maior que a altura do olho do observador, então não dá para fazer essa consideração. Porque facilitaria muito, mas não dá. Já que isso não é possível de fazer, você teria que fazer todo esse procedimento que eu falei agora há pouco. Beleza? Mas, se esse método dá muito trabalho, apesar de dar certo, tem algum outro método que faz ficar mais simples? Tem. Que é o seguinte, ó. Aí entra a óptica na situação. Por simetria, deixa eu voltar aqui. Por simetria, essa linha pontilhada aqui, ela é igualzinha a essa linha azul, o raio refletido, não é? Essa distância aqui não é a mesma dessa aqui? Você não concorda? Porque ali é um reflexo, tá certo? Um embaixo, que é o virtual, e o de cima, que é o real. Beleza? Então, já que a questão quer que a gente calcule a linha azul, e já que essa linha aqui do raio refletido é igual a essa linha pontilhada vermelha, aqui, esse virtual, se eu conseguir medir toda essa distância aqui, ó, eu vou estar respondendo a questão, correto? Porque toda essa distância aqui é essa linha azul mais essa linha azul aqui, o raio incidente somado ao raio refletido. Concorda comigo? Porque ali é uma coisa simétrica. Fechou? Então, repara que essa linha, agora deixa eu fazer ela permanente aqui, essa linha toda aqui, ó, é uma diagonal. Na sua vida, toda vez que você ver uma diagonal, você entenda que aquela diagonal ela é a hipotenusa de um triângulo. Toda diagonal é uma hipotenusa de um triângulo. E cadê o triângulo dessa hipotenusa aí? Tá vendo que aqui tem um triângulo aqui, ó? Ó, tem um triângulo aqui, ó. Tá certo? Então, se eu souber essa lateral aqui, essa base aqui, eu calculo a hipotenusa. Certo? Por Pitágoras. Muito mais fácil. E quanto vale cada um desses lados? Vamos fazer bonitinho agora aqui. Deixa eu apagar. Beleza. Olha só. Tá aí o triângulo que eu preciso imaginar para poder fazer o cálculo daquela distância toda que vai ser a hipotenusa desse triângulo. Correto? Bom, algumas pessoas erram, mesmo tendo esse raciocínio, porque eles dizem, em determinado momento, que essa lateral aqui tem 5 metros. É porque aqui é 2,5, aqui é 2,5. Não, não, não. Esse pedaço aqui não é 2,5, correto? Esse pedaço é igual a esse pedaço do lado de cá, por simetria. Então, quanto que vale isso aqui? Vale o simétrico dessa parte. E quanto que vale esse aqui? Vale 1,5. Então, aqui para baixo tem 1,5 também, correto? Deixa eu colocar permanente aqui. Aqui para baixo tem 1,5, não é isso? Porque é um simétrico, né? Não é mesmo? Beleza? Então tem 1,5 aqui, 1,5 aqui. Então esse pedaço aqui vale 1,5. Não é isso? Então tudo isso aqui vale 4, né? 2,5 mais 1,5. Quanto vale essa base aqui? É o tamanho do espelho que a questão deu para a gente, a dimensão que ele deu, que é de 3 metros. Se preocupa que eu estou fazendo um rabiscado assim, mas vai ficar bonitinho no slide ali, tá certo? Olha só, então nós temos 1,5 aqui, correto? A simetrização do olho do observador. Então, essa lateral vale 4 metros. A base vale 3, eu preciso achar a hipotenusa desse triângulo pitagórico 3, 4.
E tem gente que ao ver isso aí já sabe de cara a resposta, né? Qual é a hipotenusa de um triângulo pitagórico 3, 4? A hipotenusa sempre vai ser um valor fixo e proporcional a esse 3, 4. Por exemplo, se o triângulo for uma base de 6 e a altura de 8, né, a hipotenusa vai ser proporcional a esse triângulo 3, 4. E por aí vai, tá? Bem, então aí nós temos nosso triângulo, novamente, altura 4, base 3, nós precisamos da hipotenusa. Eu chamei de H ali, correto? Então, hipotenusa é a raiz quadrada da soma dos catetos, do quadrado dos catetos, certo? Um cateto é 3, o outro cateto é 4, eu vou elevar ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, 16 mais 9, 25, raiz 5 metros. Terminando a questão. Beleza? Então, repetindo, se a gente usa aquele outro método, com 2 triângulos, primeiro tendo que fazer uma semelhança para achar a base dos triângulos, e depois fazendo 2 Pitágoras para achar 2 hipotenusas, e no final somar as 2 hipotenusas, dá muito trabalho, mas tem que dar os 5 metros do mesmo jeito. Tá certo? E como eu comecei dizendo, você vai para as outras questões, a 36, a 37, o formato do desenho, da situação, varia um pouquinho, mas o procedimento é muito próximo. Pode ter questão que não te permita, por algum motivo, fazer exatamente desse jeito. Aí, talvez, você tenha que apelar para aquele outro método, de semelhança entre triângulos, etc., porque às vezes não tem uma outra forma, como essa questão aqui permite 2. Ah, como que não vai permitir? Às vezes está faltando um valor, alguma coisa que não permita, tá certo? E aí entra a capacidade de a gente lidar com a matemática para a resolução da situação. Beleza? É isso, tá? Eu espero que seja suficiente, né, essa resolução para ajudar nas outras, mas mesmo assim, né, tiver dificuldade e tal, me procura como me procuraram para resolver a dúvida, né, ou pedir auxílio nessa questão, que a gente tenta resolver o problema para você, tá certo? Te ajudar nessa situação, beleza? Valeu, um abraço, um beijo, tchau, tchau.